Muito bem-vinda ao nosso Café com Propósito. Hoje, bom dia, né? Primeiro, às 9 horas estava marcado, me atrasei um pouquinho, mas eis-me aqui, tá joia? E hoje nós iremos falar sobre a língua difamadora. Vou anexar aqui a língua difamadora. Forte, né? E, na realidade, esse é o 10º capítulo. Mas nós estamos... Hoje seria o 9º capítulo, não é? Mas nós iremos fazer hoje o 10º, porque o anterior não foi possível ter feito antes. Então, a gente vai iniciar no 10º e amanhã nós iremos fazer o 9º, tá certo? Mas não tem problema, dá para compreender, tá joia? Vou chamar aqui as minhas amigas... Chama as suas aí para estar conosco. Eu e Minha Boca Grande, do livro de Joyce Meyer. Seja bem-vinda, Cláudia. Seja muito bem-vinda. Nós estamos já no 10º capítulo. Amanhã será o 9º capítulo, tá certo? Quem ainda não assistiu nada sobre essa série, só é dar uma procurada aí no meu feed, que tá todos os outros capítulos, tá certo? Só é dar uma olhadinha, só é assistir. E também temos um canal no YouTube que você pode ir lá, Café com Propósito, @regi.naceli, onde ali você pode acessar todos os outros capítulos do livro Eu e Minha Boca Grande, Joyce Meyer. Seja bem-vinda, Carlinha, minha convidada já está aqui entre nós. Vou colocar aqui o nome do nosso youtuber, tá? Da nossa página, da nossa conta lá, para que você possa acessar, tá joia? Você copia aqui, cola e depois assiste as que já passaram. Seja bem-vinda, Joyce, seja muito bem-vinda. Vamos estar chamando aí as nossas amigas para estar conosco. E hoje eu vou só dar uma introdução para chamar aí a minha convidada, tá joia? A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Isso está em Provérbios 18, 21. Né? Quem não conhece essa palavra? A morte e a vida estão no poder da língua. Você tem ideia do que isso significa? Significa que você e eu passamos pela vida com um poder incrível, como o fogo, a eletricidade ou a energia nuclear. Bem debaixo do nosso nariz, né? Olha aqui, ó. Esse órgão aqui, né? Na nossa boca. Então, um poder que pode produzir vida ou morte, dependendo de como ela é usada, não é? Quando às vezes nós falamos coisas que nós depois dizemos, meu Deus, por que eu falei isso? Eu deveria ter calado, eu deveria ter ficado, ter saído do lugar, né? Ter saído da presença de repente de uma pessoa que falou algo que fez o meu sangue ferver mais forte. Então, assim, tudo isso é o autodomínio, né? E o controle da língua. Então, em Gálatas 6, 7 e 8 diz o quê? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Se semearmos para a carne, da carne ceifaremos ruína, decadência e destruição. Mas ao semearmos para o Espírito, do Espírito ceifaremos vida, saúde e abundância. Nossa, minha letra está ótima. Você sabia que você tem o poder de fazer alguma coisa pelo seu futuro? Esse poder está bem debaixo do seu nariz, né? Está bem aqui, ó, nossa boca. Né? Nós podemos profetizar realmente coisas que venham louvar e glorificar a Deus, que venham ser semeadas no espírito e não na carne. Não é? Mas precisamos, primeiro, ter o entendimento da palavra para saber o que profetizar. E segundo, nós precisamos sim colocar em ação aquilo que deve ser realmente mencionado, né? Então, se eu vou falar algo que vai prejudicar o outro, ou vai prejudicar a mim, ou vai prejudicar a minha família, é melhor que eu não fale. É terrivelmente difícil ser... Ela falou, Joyce Meyer falou de um livrinho que ela estava lendo, que dizia exatamente assim, essa frase, tá? É terrivelmente difícil ser uma águia que voe alto quando você está rodeado por tantos urubus.
Às vezes é difícil manter o controle da língua, ser positivo, louvar e glorificar ao Senhor, quando ao redor todos preferem ceder à murmuração, às queixas e a todo tipo de negativismo. Você está usando sua língua para exortar e edificar ou para desencorajar e destruir? Se há uma área na qual precisamos exercer disciplina e domínio próprio, é a escolha das nossas palavras, né? Então aqui ela está falando sobre o nosso ambiente. É muito fácil a gente se contaminar pelo ambiente ao qual nós estamos inseridos. Por quê? Porque a gente escuta às vezes, né? Tem pessoas que gostam realmente de estar o tempo todo falando, de estar murmurando, de estar realmente trazendo à tona aquilo de negativo para a vida dela. E às vezes a gente termina sendo contaminado e falando também. Até porque a nossa própria natureza já tem facilidade em fazer isso. Não precisa nem de um ambiente para que a gente possa fazer isso. Mas imagine você tendo essa facilidade ainda inserida nesse ambiente. O quanto que você também vai estar ali profetizando coisas ruins para a sua vida e para a vida de outras pessoas. E além de tudo, entristecendo o coração de Deus. Então não vou me delongar, né? Essa é só uma introduçãozinha sobre esse capítulo que chama sobre língua difamadora, não é? E aí a gente pode parar e pensar assim, nossa, que palavra forte, eu jamais tenho uma língua que difama. Mas se a gente parar e pensar, quando a gente murmura, né? Quando a gente realmente está ali falando do nosso amigo, do nosso colega, falando de outro ser humano, de uma forma julgadora, de uma forma que a gente realmente não está glorificando a Deus, isso é difamar também. Então a gente precisa ter propriedade do que significa essa palavra difamação. Tá? Uma língua difamadora, qualquer um de nós podemos ter se nós nos deixarmos realmente falar coisas que não convêm, tá certo? Então vou estar aqui trazendo a minha convidada para falar com ainda mais propriedade daquilo que o Senhor colocou no coração dela, tá joia? Eu vou chamando ela e você vai chamando aí as suas amigas. As amigas, vou convidar mais. Você vai convidando mais aí também, tá joia? Fica atento, Deus vai falar o seu coração, com toda certeza. Paz do Senhor, maravilhosas do Pai. Paz, amiga. Amiga, seja bem-vinda. Hoje fui eu que me atrasei, tá? Porque ela já estava a posto, gente, esperando. Eu hoje... Não, eu hoje corri tanto mais. Eu fiquei até preocupada, né? Porque Regina, ela é a mulher, assim, exemplo. Sabe a mulher exemplo? Aquela, assim, que você pode seguir. Pode seguir. O conselho e o exemplo. Porque a mulher é a mulher. Aí eu fiquei assustada, porque ela sempre manda uma oração, assim, bem cedo. Hoje nem teve, né, amiga? Eu vou pedir para gente fazer a nossa oração ao vivo. Eu fiquei assim, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Senhor, será que a gente passou mal? Vem todos os pensamentos que não der. Oh, meu Deus. Já fiquei em espírito de oração, porque eu fiquei preocupada, né? Que a mulher é a potência da organização. Eu tô assim, cada dia tentando ficar perto dela, para ficar parecida. Mas ainda não tô conseguindo, mas eu vou conseguir, viu? Ainda não consegui essa façanha, mas eu vou conseguir. Paz do Senhor, maravilhosas que estão presentes, né? Os abençoados e abençoadas que ainda vão assistir essa live, posteriormente gravada. E você que está conosco, que estará participando conosco aqui ao vivo, seja muito bem-vindo. Que a graça, a misericórdia, o favor do Pai seja na sua vida hoje e para todo o sempre. Amém? Gente, amém, amiga. Se eu ficar aqui só escutando Regina, eu já quero escutar. Quer falar mais, amiga? Não, amiga, hoje eu tô mais para escutar. Vê que coisa. Eu procurar aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa que melhore meu rosto. Acho que isso aqui acendeu mais ou apagou, né, amiga? Porque a gente deixa eu tirar os comentários para poder ver, amiga, porque fica os comentários todos no teu rosto. Me diga aí. O pior, tá linda, cara. Tá bem Mary Kay. Não, gente, essa não. Pelo amor de Deus, não vai. Naturalidade é tudo. Amiga, eu quero que tu se apresente. Olha, eu estou nessa live, querendo assim que todo mundo já receba a porção dobrada, mas vou só rir, mulher. Acho que eu sou a clone do pastor Cláudio Duarte.
Não, Jesus, me ajuda. Vem cá, Senhor. Bota seu poder. Gente, Amém. meu nome é Carla Cristiane Silva de Paula. Sou um vasinho nas mãos do oleiro, que o Senhor ele possa me usar nesse dia. Sou mãe, esposa, tenho uma língua, ó. Gente do céu, que Jesus tem tratado por esses longos anos até Jesus voltar, né? Como Deus tem falado comigo, eu tinha comentado com a Regina antes, quando a gente estava quando eu estava até lendo aquele livro, né, da Leoa lá, Sim. que eu estava precisando um dia ler esse livro da Boca Grande, porque, meu Deus do céu, Jesus, que dificuldade na nossa vida, nós que somos mulheres e aquelas que são, tipo assim, sanguíneas, influentes, nossa, como a gente fala. Jesus, e esse capítulo, eu não sei porque todo capítulo que eu invento de querer não é Jesus mesmo mandando eu querer para eu poder ele me tratar. Sabe, mais um pouquinho. Então, esse capítulo que Joyce Meyer trabalhou, né, a língua difamadora, gente, como Deus falou comigo. E Deus falou, eu também sugiro para você que você depois escute, não é de Joyce, mas foi uma mensagem que Deus falou muito comigo há uns anos atrás, do pastor Luciano Subirá. Pecados da língua. Ele tem uma série de ministrações e ele fala em uma ministração específica sobre cada pecado, né? Sobre o pecado da difamação, da murmuração, ele vai falando. Também é muito poderoso. Então, se depois você puder, para complementar, você pode estar assistindo aí Pecados da Língua, pastor Luciano Subirá. Deus também me pegou naquele dia. Porque a gente pensa que a gente só está fazendo um simples comentário. Ai, gente, é só um comentário. Mas um comentário que não tinha nada a ver, né? E Jesus, às vezes, fala conosco antes da gente abrir a boca, mas a gente, teimosamente, né, prefere dar ouvidos a diablo. Ela fala até, né, que lá no grego, tal, a palavra difamadora vem, né, diablo significa diablo significa difamar, aquele que acusa. E quem é o nosso acusador, gente? Quem é o nosso acusador, senão Satanás? E todas as vezes que a gente permite falar um comentário inocente, entre aspas, a gente empresta a nossa boca, como a Regina falou agora, né, do Provérbios, que diz, né, o poder da morte e da vida está na língua. Aquele que a bem utiliza comerá do seu fruto. Então, a palavra de Deus ela é muito clara quando ela fala que a gente tem uma escolha. A gente pode escolher. Como é que eu posso dizer? Por exemplo, quando a gente tem um ataque de fúria, de raiva, assim, uma coisa que às vezes é imediata, a gente não controla a chegada daquele sentir, daquela emoção. Né? Porque a emoção é inata, como vocês já estudaram com Regina. Se vocês ainda não compraram os cursos dela, vocês, por favor, vão lá e aprendam. É uma emoção inata. Mas o sentimento é algo que o que você vai fazer com a emoção, ou com aquela emoção. Então, às vezes, você teve um ataque de fúria, alguém pisou no seu pé, logo aquele pé que está com a unha encravada, de repente deu aquela raiva. Você não controla esse momento, essa raiva que vem sobre você. Mas o que você vai fazer com ela, você pode controlar. Você pode parar, respirar, se afastar do momento. Gente, é uma dificuldade. Eu estou falando isso para vocês, mas olha, se você por acaso não conseguiu se controlar, também não fique assim, eternamente se crucificando. Perdoa, peça perdão, se perdoe, peça perdão ao Senhor e volte ao primeiro amor. Porque realmente às vezes acontece. Fala, amiga. É verdade. E até eu achei interessante, amiga, quando você falou isso, porque eu não sei se acontece com você, mas quando a gente fala alguma coisa que a gente sabe que não devia ter falado, ou tipo assim, aconteceu alguma situação realmente onde a sua ira saiu, aí depois você fica repetindo, né?
No momento da ira, você fala, e depois você fica repetindo, como se você quisesse se justificar. Isso. Aí você começa falando, aí começa a querer se justificar, e fala de novo, aí fala de novo. Eu percebo isso, né? Às vezes, quando aconteceu já várias vezes comigo, no momento da ira, de eu falar alguma coisa assim, que na hora eu não gostei, aí eu falo, aí daqui a pouco eu fico repetindo, depois eu fico me justificando. Menino, é horrível isso. Porque a gente sabe que pisou na A bola gente e a gente quer, sabe que tá assim, fazendo errado. amenizar. A gente quer, assim, amenizar do nosso lado. Mas também, né? Também foi por causa disso. Mas também foi por causa daquilo. E a gente fica Isso, querendo, a gente não para dizer, Senhor, eu pequei. Eu pequei. Mas mesmo quando a gente para, eu não sei se acontece contigo, Regina, mas assim, às vezes acontece comigo. Eu paro e digo, Senhor, eu pequei agora. Mas também, né, eu pequei, Senhor. Porque também quando eu vim isso. pecar, foi porque também Se aconteceu isso. justificando diante de Deus. Sempre tem isso, gente, é impressionante. Jesus, tem misericórdia. Eu disse a Jesus, eu vou dizer a Regina ontem, quando tu mandou pra mim, né? Amiga, tá tudo certo. Menina, quase que eu dizia, é tu que vai falar, benção. Mas tu já Quase sabia que a não minha dava pra resposta, né? você. Que quem ia falar era tu. Oh, Jesus, seu Senhor, porque o Senhor faz assim comigo. Aí ele faz, porque eu sou teu pai. Porque eu sou teu pai e eu preciso te colocar no prumo, filha. Porque você é minha filha, sua boca tem que produzir vida. Sua boca tem que produzir louvor. Sua boca não está produzindo, não. Então, pai, tem que vir no prumo para você. E assim a gente fica, Senhor, logo hoje, ou logo essa semana, que eu logo pisei na bola. Hoje, mãe, eu estava orando e eu disse, Senhor, eu pensei nesse negócio, desse café com propósito, Senhor. Estava hoje dizendo, tá, gente? Que toda vez que o Senhor bota um negócio aí para mim, parece que é mesmo, sabe? Logo quando eu pisei na bola nisso, aí o Senhor falou bem forte no meu coração. É para você saber que não é sobre você. Não é sobre você. É só para você saber que não é sobre você. E quando eu estou falando e usando você, para você mesmo se perceber e para você falar. Porque, às vezes, amiga, a gente fica naquela coisa da perfeição, né? Isso, eu tô uma luta diária para eu ser constante em algumas atividades na minha vida, né? Por exemplo, estar presente aqui na rede social é uma dificuldade imensa para mim, que eu preciso vencer. Deus já me chamou para vencer. Foi pelo meu negócio que eu desenvolvo tudo. E, assim, a atividade física, que é uma coisa que eu sempre volto e paro, volto e paro, volto e paro. Essa semana mesmo, passada, eu fui a semana toda. E eu, ai meu Deus, obrigada que eu consegui fechar a semana. Aí hoje eu já não fui logo cedo, com medo de me atrasar, porque tu sabe, né? Mas eu vou depois daqui. Eu já disse, eu depois, não tenho desculpa, eu tenho que ir. De minha roupa da academia e vou. Então é uma dificuldade, né? Mas para voltar para o nosso assunto, que não tem nada a ver com isso, eu já fugi, vamos falar sobre língua difamadora. Eu comecei a falar que quando a gente tem um ataque de raiva, de ira, alguém pisou mesmo no nosso pé da unhazinha cravada ou do calo que a gente não aguenta, e a gente de repente tem aquele ataque, ai que raiva, né? Alguém pisou no meu pé, no meu calo, na minha unha encravada. Essa raiva você não controla. Mas o que você faz com ela, você pode controlar. Como Deus tem falado comigo a respeito disso? Como você precisa controlar, Carla, você precisa ter domínio próprio. E a sua língua vai falar do que o seu coração está cheio, gente. Se a nossa boca está cheia de ira, cheia de ingratidão, cheia de murmuração, ela vai falar sobre isso. Vai derramar o quê de um copo que está cheio de alguma coisa? O que tem nesse copo, né? Que vai derramar. Se está cheio de água, vai derramar água. Se mais uma gotinha colocar, vai derramar. Se for café, vai derramar café. Se for raiva, vai ser raiva. Se for ira, vai ser ira. Mas se for aquela porção assim, Senhor, habita em mim. Senhor, eu tô... Não é ser falso, entenda. Você não vai ser falso. Você tem que dizer a verdade. Senhor, eu tô com raiva. Senhor, que raiva, Senhor. Mas eu não quero externar isso. Fala pra ele, gente. Assim que a gente tem que ser. Falar pra Deus aquilo que a gente realmente, de fato, tá querendo transbordar, mas que a gente não quer transbordar aquilo. A gente quer que ele nos purifique do nosso coração. De dentro para fora. Isso. E esses dias, assim, gente, quando a mulher tá na TPM, não sei vocês, mas eu tenho hora que eu sou.
Amiga, ontem eu estava coitado do meu marido, dos meus filhos ontem. Jesus, tem misericórdia dele. Por isso que eu quase que eu dizia, fala tu, Regina. Ô, Oh, amiga, Deus. inclusive, tem algo assim bem interessante que você falou, né? Quando a gente está sentindo, por exemplo, a ira, né? Nós sabemos que nós temos emoções que elas nos são inatas, né? A raiva, a alegria, a tristeza, elas são inatas. E Deus nos deu as emoções porque realmente Ele queria nos usar com as emoções que temos, com tudo que temos, com tudo que somos. Mas em tudo ele nos ajuda a chegarmos nesse equilíbrio. Engraçado, eu escuto de vez em quando uma meditação cristã que eu gosto muito, principalmente quando eu estou assim muito necessitada, sabe? Tipo, sem julgamento, sem nada. Eu vou escutar uma meditação cristã ali para eu, sei lá, me conectar naquele meu momento que eu não tô legal. E aí eu acho interessante quando a menina que faz essa ministração, ela diz assim, acolha o seu sentimento, acolha agora, que é até uma técnica que a própria psicologia utiliza, né? Sem julgamento, sem nada, você vai pegar, digamos, eu tô sentindo ira, então eu vou acolher aquela ira. Aí você fica assim, puxa, acolher a ira, como assim? Porque a palavra de Deus diz que a gente deve tomar cuidado com aquilo que a gente vê, escuta, sente, enfim. Mas eu compreendo que é como se você colocasse assim diante de Deus: Senhor, eu estou mesmo com raiva. Senhor, eu estou mesmo chateada, frustrada. Eu estou mesmo me sentindo dessa forma. E eu estou acolhendo isso porque eu posso levar para a tua cruz. E ali o Senhor pode mudar, pode modificar e pode me ajudar a discernir, né? Eu vou discernir as estações da minha vida, eu vou discernir as emoções que eu estou sentindo. Porque imagine, tem pessoas que são tão. Elas negam tanto as emoções dela que elas chegam ao ponto de nem saber o que estão sentindo. Eu nem sei o que eu estou sentindo. Aí é aquela pessoa que parece um vegetal, né? Que nem sabe o que está sentindo, nem entende, né? Nem se entende. Essa questão do autoconhecimento é tão importante, né? A gente colocar diante de Deus: olha, Senhor, tem coisas que eu preciso conhecer de mim mesma, né? Tem coisas que o Senhor precisa me desnudar diante de mim para eu me perceber, porque às vezes a gente não se percebe, né? Eu acho interessante também, amigo, que eu acredito que você vai até comentar, que teve algo que Joyce Meyer colocou no livro dela, que ela diz assim, uma vez por ano, ou é de 6 em 6 meses, ela pega 3 pessoas, 3 amigas dela e pergunta, o que é que você tem, como é que você me vê, né? Claro que a gente vai pegar amigas de verdade, viu, gente? Pegar aquelas amigas da onça para lhe detonar e você ficou mais rasa que o chão, não faça isso não. Mas assim, amigas, mulheres de Deus, né? Você chegar assim e dizer, como é que você me vê? Porque às vezes, gente, a gente se vê, ou a gente se vê muito lá em cima, ou a gente se vê muito lá embaixo. Né? A gente se vê numa régua que não é a régua de Deus. A gente se vê, não, eu sou muito espiritual, eu sou muito cheia de Deus, eu sou muito cheia do Espírito Santo, eu faço, eu aconteço. Ou a gente pode chegar e dizer assim, não, eu sou o verme da larva do cocô do bandido. Você às vezes a gente tá assim, ó, ou superior demais ou inferior demais, e a gente precisa estar naquele equilíbrio da forma que Deus nos vê. Então é tão importante a gente ter amigos de verdade, amigas de verdade, para poder dizer: olha, Regina, realmente eu acho que isso aqui você precisa melhorar. Eu acho que isso aqui você não está fazendo legal. Ou tipo, Regina, isso aqui, que legal você fez, né? Então, assim, é interessante a gente ter. Eu sempre falo muito com o meu esposo, né, amor? Eu faço as perguntas para ele. Às vezes ele diz: você quer mesmo saber a verdade? Eu tenho até medo. Você quer mesmo saber a verdade, meu amor? Você vai ficar chateada, porque se você for ficar chateada, eu nem vou. Então, mas assim, é uma pessoa que está comigo convivendo todos os dias e sabe exatamente quem eu sou, né? Isso. Também, Regina, eu também faço essa técnica que você disse. Foi até um treinamento da Mary Kay que a gente teve para a gente pegar, assim, pessoas, né? Por exemplo, você pega assim e faz assim, vou pegar a Regina, aí eu faço assim, Regina, quando tu pensa em mim, qual a primeira coisa que vem na tua cabeça? Aí ela vai dizer, resmungou, não é exemplo. Resmungou, não. Então, a alegria, sabe? A primeira coisa que vem na tua... Porque, gente, a gente marca as pessoas, não é? A gente marca as pessoas. E aí, aquela marca que a gente deixou vai ficar lá, aquela mais vibrante, né? Ou então você pode fazer assim também.
Me cita 3 qualidades e 3 defeitos meus. Assim, que pra tu, assim, é uma qualidade muito, muito característica minha e um defeito, assim, muito característico, sabe? Aí você consegue avaliar como é que você tá, né? Porque às vezes você não tá tão perdida. Às vezes, quando eu tô assim, meio perdida de mim mesma, sabe? Ou assim, me achando nada. Quantas vezes a gente se acha que a gente é o maior pecador do mundo? Muitas vezes eu me sinto assim, porque eu tenho um senso muito crítico de mim. Eu faço a minha besteira, depois eu fico, meu Deus, aí fica com aquela coisa me remoendo, aí tem hora que a gente precisa sair desse lugar, porque aí vamos se perdoar, né? E aí Deus vai e usa alguém para dizer, não, você é isso, você transmite isso, você transmite aquilo, né? Você mesmo com no seu bafafá, que eu digo, mas naquele momento que eu tô assim, que você olha assim para mim e diz, "Ixi, meu Deus do céu, corre, sai daí junto dela. Mesmo nesse momento, me diga aí agora, me diga o que você tá vendo. Então, uma pessoa que eu pego muito para fazer essa análise é minha irmã, Michelle, que ela é minha melhor amiga, né, aqui na Terra. Então, minha irmã, ela é uma pessoa muito doce. Oh, meu Deus, é um poço de candura, mas ela é uma pessoa sincera, uma amiga leal. Então, quando eu tô lá nos meus ataques, aí, com toda a sabedoria e graça que Deus usa a boca dela para falar comigo. Olha, minha filha, você poderia ter falado dessa maneira. Eu entendo que ela é bem assim, acho que ela devia ser psicóloga, minha irmã. Porque ela não fez psicologia. Aí eu vou, aí só, né? A gente faz aquele momento de oração, pau. Gente do céu. Como Deus usa a vida dela. E como Deus usa a vida de tantas pessoas. Né? Um dia mesmo eu disse, Regina, numa primeira live que ela me chamou, que eu estava me sentindo o quê? Não sei se a Regina lembra. Eu estava me sentindo, sabe, a pior das esquecidas. Mefibosete. Lá na terra da solidão, no lagar, tá? Triste. Aí, Deus usou a vida de Regina um belo dia para dizer, olha, eu te escolhi para isso. Aí eu até comentei na live, não sei se ela lembra, né? Que eu até comentei na live, ai meu Deus, como Deus te usou. E ela não sabia de nada, porque eu nem conhecia muito a Regina assim de perto, conhecia da igreja assim de vista, né? Como Deus usou a vida dela. E como Deus usa, sabe? A cada amanhecer, quando eu olho para a fotinho dela lá, e só a foto dela que fala comigo. Porque Deus usa as pessoas. As pessoas, elas transparecem o Espírito Santo, seja para te exortar, porque a Joyce vai falar aqui, né? Que a nossa língua seja uma língua de exortação. E a língua de exortação, ela é aquela língua de consolo, que ela traz a pessoa para o prumo de uma forma amável, em amor. Ela vai ser corrigida, orientada em amor. E como é bom a gente ter pessoas que sejam exortadores ao nosso lado, né? Então, voltando para o que eu estava dizendo, você pode falar, controlar aquilo que você vai falar. É fácil? Não é. Para mim não é, gente. Não é fácil. Eu falo demais e ela falou uma coisa lá no livro também que ela tagarelava muito, né? Tagarelava, tagarelava, tagarelava. Eu disse, "Ixi, Maria, eu me identifico muito com Joyce, porque é todinha, mulher. Oh, Deus, eu todinha tagarela, faladora demais. Fala, fala, fala pela goela, meu pai. Devia ficar calada, porque Jesus disse o quê? Pronto para ouvir, tardio para falar. Mas não, Carlinha fala pelos cotovelos. Então, que a gente pegue esses textos, esses livros, e que a gente comece assim, sabe, trazer para a nossa vida prática isso. Ser uma língua difamadora é ser coajudadora de Satanás. Meu Deus, como isso é pesado. Porque quando ela fala assim, diablo, é a mesma coisa que difamador, que é a mesma coisa que acusador. Quando a gente é muito crítico, sabe? Muito crítico. É aquela pessoa que adora estar apontando A, B, C, crítico, crítico, crítico. A gente abate o espírito dessa pessoa. Ela fala isso. A gente abate, a gente tem o poder. E olha como é tão sério o espírito abatido. Porque lá em Provérbios, se eu não me engano, ela fala também no livro que um espírito, quando ele está forte, ele pode passar e vencer qualquer coisa na vida. A qualquer tribulação, sabe? Quando você está com o espírito firme, você vence. Pode ser uma enfermidade, pode ser um problema conjugal, pode ser um problema
financeiro, de recursos, mas o seu espírito, quando ele está pronto, quando ele está firme, quando ele está forte, você passa por aquilo com dificuldade, mas você, sabe, você vence. Você tem forças para vencer. Mas quando você está abatido de espírito, o espírito, a palavra diz que aquilo corrói os ossos. Ele não consegue vencer. Ele não consegue. E quando a gente é essa pessoa que é acusadora, difamadora, crítica, que tem aquela palavra sempre de julgamento do outro, que a gente está ali pronto para só detonar, a gente nunca afirma a pessoa, a gente só aponta os erros, os defeitos, porque todo mundo tem erros, eu tenho meus erros, eu sei os meus erros, que eu preciso muito melhorar. E todo dia eu digo, Jesus, me ajuda mais um pouquinho, me ajuda hoje mais um pouquinho, me dá mais um pouquinho de porção de graça, Senhor. Ai, se eu não conseguir, me perdoa, me ajuda, me sustenta com a deixa da tua justiça, Senhor. Oh, Deus, eu vou chorar, e vou lá, e vou pedir perdão a quem eu precisei pedir perdão, porque também tem que voltar no caminho, não é só pedir perdão só a Deus, você tem que ir, se você difamou alguém, você tem que voltar lá, pedir perdão a ele, a pessoa. Muitas vezes a gente não quer ir para esse lugar. Porque esse lugar é um lugar de quê? Mexe com o nosso ego, mexe com o nosso orgulho, mexe com o nosso eu. Mas Deus não recebe uma oferta no altar se a gente não tiver e fizer esse caminho de volta. Então, uma língua difamadora, ela é muito séria, ela produz morte, gente. Voltando para o versículo que Regina falou, o poder da morte e da vida está na língua. Da morte e da vida. Por quê? Eu tenho o poder de abater uma pessoa, poder elevá-la. Com a minha língua, eu posso abençoar, afirmar. Mesmo aquele que falhou, que pecou, que está arrependido, que você vai reconduzir ele lá, né, com um conselho. Porque também dizem, esse conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Não, se vendia, né? Não se dava. Aí você vai para a palavra, o que é que Provérbios diz? Na multidão de conselhos. É na multidão de conselhos, de pessoas probas, íntegras, que você vai conseguir acertar. Não vá nessa do mundo, nos provérbios do mundo. Vá para a palavra. Se você, assim como eu, talvez essa semana, falou demais, vá lá no secreto, peça perdão a Deus, ore, vá falar com a pessoa que você talvez aí saiu falando para ela ou para outra pessoa, vá lá para a pessoa que você abateu o espírito dela, vá lá, peça perdão, se reconcilie, reconheça e volte para esse caminho. E agora permita que a sua língua seja uma língua que produz vida. Nós, mulheres, somos geradoras, gente. Somos geradoras. A gente tem um ventre realmente físico dentro do nosso corpo para gerar vida, e a gente também tem o poder, o dom da influência. Deus deu à mulher esse poder. Toda mulher tem, com a sua feminilidade. Por isso que eu sou contra esse negócio de feminismo. É feminista, fala o que quer, meu corpo, minha regra, rasga o sutiã, faz isso. Não. Você tem poder nas suas mãos, a sua feminilidade, com a sua boca cheia de graça, de sabedoria, com o seu carinho, com o seu jeitinho. Às vezes você pode não ser essa tão doce com as palavras, mas talvez com o seu serviço, com a sua empatia. Deus, ele quer te usar. E ele quer usar também a sua boca, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, diga, amiga, sem querer te cortar, mas só algo que eu me lembrei. Deus nos dá limites, né? E os limites, eles são seguranças para nós, né? Aí, às vezes, a gente vê assim, poxa, mas se submeter, né? Se submeter ao esposo, se submeter ao chefe, se submeter a tantas coisas, a mulher o que é capaz para estar o tempo todo se submetendo. E Joyce fala até isso, né? Ninguém quer se submeter, a verdade é. Ninguém quer se submeter a ninguém, né? A gente quer ser dono do nosso nariz, a gente quer fazer o que a gente quer, porque a nossa natureza é assim, gente. Vamos assim, deixar de lado assim, porque eu sou anjo A educadora. hipocrisia, Não, né? nós Deixa a somos hipocrisia. assim. A gente tem resistência
potência realmente em se submeter, às vezes a se submeter a Deus, a se submeter ao chefe da gente, ao nosso esposo. A gente tem dificuldades em relação a isso. Mas se a gente parar e pensar que são limites de segurança que Deus nos dá, a gente vai começar a visualizar de uma forma diferente, né? E aí você vê um Deus que lhe protege, um Deus que lhe provê, um Deus que lhe ajuda. Poxa, se eu não quero fazer, me submeter a alguém, que eu me submeta a Deus. E aí, quando eu me submeto a Deus, eu posso me submeter a outras pessoas, né? Às vezes até eu nem acho o que aquela pessoa que está ali acima de mim, né, digamos assim, profissionalmente, está fazendo um bom trabalho, está me direcionando de uma forma correta, mas eu me submetendo a Deus, né? Eu posso dizer, Senhor, me ajuda a olhar com o teu olhar e me ajuda assim. Pronto, esses dias a Avenida Recife estava congestionada, que foi justamente aquele acidente que aconteceu, né? Aí eu tava até no ônibus com Letícia, né? E ela, mamãe, que demora, a gente não vai chegar nunca. Eu disse, calma, filha, a gente vai chegar. E todo mundo reclamando dentro do ônibus, aquela agonia. E aí, quando a gente chegou perto realmente do local que estava fazendo uma nova. Estava Desvio. fazendo um novo caminho, né? Porque estava lá os guardas e tudo protegendo aquela área, porque realmente aquela área tinha desabado lá. Então a gente pode ver, poxa, meu Deus, como Deus ele usa realmente as figuras de autoridade para nos proteger. São coisas simples da vida que a gente pode parar e dizer, no primeiro momento é ruim, né? Eu fiquei mais tempo dentro do ônibus, o ambiente estava pesado, todo mundo reclamando, aquela murmuração sem fim, né? Mas quando a gente para pensar, poxa, tem um porquê, tem um sentido, eu estou sendo protegida, né? Poderia acontecer algo com a minha vida e não está acontecendo porque Deus está me protegendo. Então, que a gente possa ter esse conhecimento aí, esse discernimento e obedecer, né? Obedecer os limites que Deus nos impõe muitas vezes. Verdade, amiga. E você falou uma coisa importante, a questão do ambiente. Como a murmuração deixa o ambiente pesado. Como a nossa reação às murmurações pioram e potencializam ainda mais aquele ambiente que já está um ambiente de peso. Né? Como é difícil. Mas que Deus ele nos ajude. Eu estava orando ontem, hoje, né? Ontem que foi o meu dia que eu estava chatonilda. Estava chatonilda. E eu disse, meu Deus, converte minha língua, Senhor. Converte essa minha boca. Oh, meu Deus, converte esse meu coração. O coração duro dessa mulher. Converte esse coração, Senhor. Esse coração precisa ser convertido. Converte essa carne. Essa carne é ruim, meu Deus. Ou carne é ruim. Mas o Senhor é bom. O Senhor tem o poder de transformar. Você transformou água em vinho, transforma essa carne. Oh, Jesus, me ajuda, Jesus. Eu não quero ser assim, eu quero ser melhor. Eu quero ser alguém que transmita a tua luz. Eu quero. Oh, Senhor, me perdoa. Sabe? Porque quando a gente não se põe nesse lugar e a gente percebe, assim, por exemplo, de manhã eu estava até vencendo, porque eu estava numa TPM. Meu Deus do céu. Mas de manhã eu venci. Meu filho deu uma resposta de manhã cedo. Bem assim, né? Que ele acordou, tava tendo alguém tava escutando um louvor lá fora. Bem alto. Aí acordou ele. Aí ele, né? Eu já podia ter acordado melhor. Mas essa música aí me acordou. Aí eu, se fosse Taylor, não sei quem lá, que ele escuta do Internacional. Se fosse Adele, se fosse não sei quem. Estava ótimo escutando, adorando. Mas como foi um hino, né? Aí comecei eu já tava com a minha língua. Tu viu minha língua, né? Deu para perceber minha língua que em vez de apaziguar, ficou. Aí na hora, o Espírito Santo disse, a palavra branda do Senhor furou. Aí desci bufando, mas cheguei lá embaixo, aí me lembrei do versículo, aí, filho, você quer um café? Um pãozinho? Tá melhor, meu amor, não deixa essas coisas acabarem seu dia. Olha, já melhorei a minha língua. Só por um segundo, Jesus. Um segundo bom. Aí fiz o café, tal, até comentei com meu esposo. Aí Vitor acordou assim, tal. Mas olha só como uma atitude boa já mudou. Aí depois eu fiz o café, aí e aí, meu amor, tá melhor? Ele, tô sim. Você vai querer um cafezinho com pão? Ele, quero. Aí, ó, já melhorou. Tá vendo que dá resultado. Aí depois peguei de novo. Mas Jesus é bom, Jesus me perdoou. Aí então, né, eu tô mostrando como a gente num dia
A gente vence, mas no dia a gente não vence mais, gente. Se a gente não ficar um... ligado, amiga, se a gente não estiver ligado 24 horas, se a gente não estiver assim, dominando essa carne, meu Deus do céu, como é fácil da gente botar as coisas a perder, né? Amiga, eu estudando ontem estudei o estudo, né? Aí estudei, oh, meu Deus, que palavras, Jesus, obrigada. Eu chego na sala, a sala tá assim. Meu Deus, vocês bagunçam tudo! Foi minha vez, né? Vocês bagunçam tudo o tempo todo, e, rapaz, eu fico arrumando, vocês bagunçando. Aí depois meu Deus. Tinha acabado, gente. Tinha acabado de estudar o estudo, entendeu? Então, assim, meu Deus, a gente é muito falho mesmo, amiga. Então... Por que eu falo meus BOs, meus boletins de ocorrência? Para vocês verem que isso é vida real, gente. Somos iguais. A gente vestiu uma capa. Somos iguais. Inclusive, Valquíria botou algumas coisas aqui, amiga, que eu gostaria de ler. Quando algo acontece, me atraso, sempre trago à mente se Deus se pôs esse imprevisto, foi para me livrar de algo, foi para me proteger. E oro todos os dias e peço a Deus para me ajudar a domar a língua, a respirar antes de responder. É verdade, a gente tem que respirar muito antes de responder, principalmente assim, dentro de casa, né, amiga? Que assim, os BOs acontecem com a ocorrência é muito grande. Então, os boletins de ocorrência são impressionantes na minha vida, mas Jesus está me salvando, está sendo meu advogado e também o meu juiz, porque ele chega e diz, ó, filha, meu painho, puxa pela beira, assim, pelo braço, vamos ter ali uma solitária, eu e você. Mas é importante para que a gente passe dessa língua de morte para uma língua de vida. É importante que o Senhor venha e nos resgate a cada manhã. Eu falo muito, Regina sabe como eu sou, né? Eu sou uma pessoa que eu confesso logo o BO, porque se você não confessar e não trouxer a luz, aquilo não vai ficar lá. E a palavra diz que enquanto eu escondi os meus pecados, é Davi que diz isso nos Salmos, enquanto eu escondi as minhas transgressões, os meus pecados, os meus ossos apodreciam. Então a gente precisa ser verdadeiramente sinceros, honestos com Deus e falar, Senhor, eu fiz isso, me perdoe. Não é, entenda, não é você fazer de Deus palhaço, porque tem gente que quer zombar de Deus. Eu vou pecar ali, sabe, que eu sei que se eu pedir perdão amanhã, Jesus vem e me perdoa. Não é isso. É sobre o pecado na vida de um cristão, ele tem que ser acidental. Não tem que ser uma coisa programada para depois você pedir perdão, porque você já sabe que Deus vai lhe perdoar. Não. Porque Deus vê a intenção do seu coração. Deus lhe conhece. E me conhece, né? Mas se acontecer, você de repente perder as estribeiras e falar o que não devia, e ser grosseiro, que não é apenas falar mal do outro, mas ser bastante crítico, ser uma pessoa grossa, né? Como ela fala, né? Que no livro, nesse capítulo, ela fala, não necessariamente você falou mal, mas você é aquela pessoa muito, como é que eu posso dizer? Fala abusada, grosseira com as pessoas, não é gentil, tem o mesmo peso, né? Ela fala até assim, na palavra, né? E eu separei alguns versículos sobre a nossa língua, como o poder da nossa língua, essa língua que traz vida, né? Lá em Provérbios, capítulo 15, o Senhor fala no versículo 2. Vocês estão escutando os carros de som aqui passando na minha rua, né? Mas está me ouvindo bem. Está me ouvindo mais do que o carro de som, né? Então vamos lá. Provérbios capítulo 15 diz assim: a língua dos sábios, 15, versículo 2, adorna o conhecimento. Adorna. Traz beleza. Ela traz valor. Mas a língua dos insensatos derrama estutícia. Aí diz também, Provérbios ainda no capítulo 15, do versículo capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, foi o que eu falei, né? Mais cedo. Mas a palavra dura suscita ira. Diz também no mesmo capítulo, no versículo 4, a língua serena é a árvore de vida. Eita, essa aqui não podia faltar.
A nossa língua tem que ser o quê? O poder da morte está da vida e da morte está na língua. Mas eu quero utilizar ela bem. Porque se eu utilizar ela mal, ela vai produzir morte. Se eu utilizar ela bem, eu vou comer desse fruto que é a árvore da vida. Olha que bênção. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Tá vendo a importância da gente? Meu Deus, me ajude. Todo dia eu tenho que orar para Jesus me converter. Converta a minha língua. Tinha um pastor que ia lá na igreja, não sei se a gente não lembra dessa época. Um que é meio assim, japinha. Esqueci o nome dele agora. Lembro. Tu lembra que sempre quando ele ia pregar, ele fazia: vocês estão bem? Aí todo mundo, amém! Aí ele fazia: gente, eu tô perguntando se vocês estão bem. Aí a gente, estamos bem. Aí ele dizia que o poder da morte, toda vez que ele começava a dizer, está na língua, aquele que é bem utiliza. Senhor, eu e a minha língua serviremos ao Senhor. Toda vez ele dizia isso, esqueci o nome dele agora. Mas ele sempre falava isso quando ele ia ministrar na nossa igreja. Bem alegre ele, né? Bem alegre. Bem alegre, bem jubiloso. Esqueci o nome dele também. Ele também cantava, né? Bem bonito. E ele falava isso. E eu vou orar assim também agora. Me lembrei dele. Esses dias eu vou fazer essa oração. Senhor, converte. Eu e a minha língua serviremos ao Senhor. Porque é complicado. Mas o versículo diz, né? A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Então, no mesmo capítulo, versículo 26. Deixa eu ver se é esse mesmo. Abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal, mas as palavras bondosas lhes são aprazíveis. Tudo sobre palavra. Quando você exorta alguém, você está sendo árvore de vida. A sua boca está sendo árvore de vida. E exortar, ela fala lá, que é como o papel do Espírito Santo. Nos conduz, dando direção, com amor. Porque, gente, eu tinha uma mania de dizer, eu sou sincera. Eu sou Carla a sincera. Eu tinha mania de dizer isso antigamente. Jesus melhorou um pouquinho isso em mim já. Tá dando assim, podão, sabe? Então, às vezes a gente tem aquela coisa de dizer, mas eu sou sincera. Gente, mas tem que ter cuidado. Porque dizer a verdade é uma coisa. Mas você falar as coisas com o intuito de mostrar que você é o bam e que o outro é o erradão, porque você está falando a verdade, não é de qualquer jeito. Porque Jesus também, ele é a verdade. Ele não fala só a verdade. Jesus é a verdade. A pura, a verdade pura é Deus, é Jesus. Mas quando ele ia falar, olha a forma como Jesus falava. Jesus é a verdade. Ele é o modelo. Ele é a luz, a vida. Ele é o pão que desceu do céu. Olha como ele falava. Gente, tá na dúvida, vai ver como Jesus falava. Primeiro, Jesus não falava assim. Jesus fazia pergunta. A pessoa chegava para querer detonar Jesus. Jesus já sabia os intuitos do coração. Jesus ficava batendo de boca com aquela pessoa? Não, gente. Por que a gente bate, hein? Oh, Jesus, me perdoa, Senhor. Amiga, tem uma passagem aí no próprio livro que Joyce Meyer fala, né? Tem uma passagem, porque eu estou tentando me lembrar. Ele fala assim que ele não... É como se não destruísse a cana quebrada. Como é essa passagem que fala da cana quebrada? É tipo assim, se você já está detonado ali, né? Já reconheceu seu erro, tá ali, se sentindo terrível com aquela situação. Aí o Senhor não vai chegar para você para lhe confrontar ainda mais, não. O Senhor, ele tem aquela palavra específica pra gente, né? E é assim que ele faz. Já aconteceu coisas comigo também que eu tipo assim, eu reconheci um erro e aí eu fiz assim, Senhor, eu estou disposta assim a falar, mesmo me sentindo assim tão envergonhada, assim, eu estou me sentindo envergonhada com essa situação, mas assim, eu vou falar, né? E assim, eu não vou me envergonhar, eu estou me sentindo envergonhada, mas assim, eu não vou me calar. E o Senhor me fez sentir através de outra pessoa que ele tinha escutado minha oração e ele não me expôs.
Vê como Deus é lindo. Ele não me expôs. A pessoa mesmo disse, não, de onde você tá? E o Senhor já tá falando com você. Tipo assim, você não precisa se, tá entendendo? Porque foi genuíno, né? Você realmente colocou diante de Deus, você se sentiu, né? Você realmente pediu perdão, você realmente se constrangeu e você se submeteu e disse assim, não, Deus, sabe, o que quiserem falar ou pensar de mim, eu tô aqui, né? E o Senhor olhou e fez, não, eu não vou destroçar mais, a menina já tá se sentindo aí completamente quebrada, né? É tão E muitas lindo. vezes a gente. O Fale. trabalhar de Deus é muito lindo. E se a gente parar para perceber como Deus reagia, né? Diante de uma pessoa que pecava. Pronto, a mulher adúltera, por exemplo, né? A mulher ali, ela foi pega em adultério, né? E o Senhor, ele simplesmente disse o que para ela? Né? Eles fizeram algo mal a você, não. Então eu também não farei. Mas realmente que você realmente saia dessa vida, né? Que você mude. Você realmente não ande mais nesse caminho. Ou seja, ele já viu que ela estava completamente quebrada. Ele ia falar mais o quê, né? Ela tinha realmente, com certeza, né? A vergonha pública, né? Veio a público tudo aquilo que ela fez. Então, assim, é lindo como Deus trabalha na vida de cada um de nós, né? Seja em que áreas diferentes nós venhamos a viver. É verdade, amiga. Eu acho lindo o trabalhar de Deus. Eu sempre falo muito aqui em casa isso. O verdadeiro e genuíno evangelho é aquele em que o coração está completamente rendido. Uma pessoa, ela é dita assim, eu me converti. Não é porque ela levantou a mão em uma igreja, em uma denominação, mas é porque o coração dela, de fato, rendeu-se a Deus. Ela está disposta a passar pela vergonha pública, a confessar os seus pecados. Ela está disposta, por amor a Jesus, a traçar uma nova vida, a andar num novo trilho. Ela, se precisar pedir perdão, ela vai. Se precisar se abster de algo, ela vai. Porque o coração dela não é o joelho que está rendido, é o coração. Porque o joelho rendido tem que ser o reflexo do coração rendido. Não adianta ter um joelho no chão se o coração não está rendido. Se a gente, quando vai se ajoelhar, o coração está em pé. Sabe como é que eu digo? Assim, de pé, aquela soberba. Não adianta. Eu sempre digo para os meus filhos, eu quero que vocês me obedeçam. Não porque vocês não vão levar uma surra, vão apanhar, ou porque vocês vão ter um castigo, mas porque vocês compreenderam que naquele momento eu sou a figura de sabedoria e de autoridade, que sei o que é melhor para você. Mesmo que você não entenda, que você não goste. É fácil, não. Às vezes é preciso retirar coisas, é preciso realmente levar para a disciplina. Com a gente que é mãe, a gente sabe que não é fácil. Mas a verdadeira obediência, ela trilha esse caminho. Que você compreende que o outro, por enxergar mais e mais longe, sabe o que é melhor para você. Mesmo se você não entender. E por isso você se rende. É se render, de verdade. Quando a gente rende a nossa língua ao Senhor, e a nossa intenção do nosso coração é que ela se mantenha rendida, pode vir, como a Regina falou, momentos que você acabou de fazer um estudo, acabou de ler a palavra e momentaneamente, segundos depois, você... Mas é impressionante como imediato o Espírito Santo fala conosco. Porque eu tenho certeza que ele falou. Você acabou de ler a palavra, a ministração. Como é que você teve essa atitude? Não é imediato. Não precisou o pastor dizer. Não precisou vir a mãe da gente dizer. Vir ninguém dizer. O Espírito Santo, ele comunica com o nosso espírito. Mas é imediato, gente. É imediato. Ele comunica. Como é triste, a gente fica tão envergonhado. Eu escutei uma ministração da pastora Thalita também, que ela fala da raiva. Como dominar a raiva. Gente, porque sabe, né? Isso é uma coisa que eu preciso também. Aí eu preciso estar me escutando essas coisas assim para entrar, né? E ela estava falando dos tipos de raiva e tal, e eu disse, meu Deus. Teve uma frase que ela disse que eu acho que não foi nem dela, foi de outro autor que ela citou. Que a pessoa que ela fica na raiva, ela vai ser, eu não sei se eu anotei, ela fala assim, que a pessoa que ela mais ou menos assim, fica na raiva, deixa a raiva dominar ela vai necessariamente passar pela vergonha. Quando você não se controla, quando você deixa a raiva dominar você, mas é impressionante, você vai passar pela vergonha, porque aquilo vai te trazer vergonha.
aquilo não vai te trazer louvor, vai te trazer vergonha. E quando a gente pensa na vergonha, se a gente parasse para pensar, poxa, eu vou ter vergonha disso, desse comportamento, e a gente quiser se poupar daquela vergonha, a gente se dominava mais, a gente se retirava mais dos ambientes. E deixa a gente mais assim, com essa língua querendo derramar e vomitar coisas, raios mortais, porque é veneno, né? Tiago diz que a nossa boca é tão difícil de dominar essa língua. Um navio é dominado por um leme tão grande, né? E a língua, homem nenhum domina. Meu Deus do céu. Homem nenhum domina. É coisa difícil, é fogo. Ela é mortífera. É um veneno que a língua tem. Por isso que todo dia a gente precisa converter a língua a Jesus. Eu e a minha língua serviremos ao Senhor. Jesus, derrama teu sangue sobre essa língua. Purifica essa minha língua. Vem, Senhor, com a tua tenaz e purifica como o Senhor purificou o profeta Isaías. Senhor, a minha boca ela tem que ser cheia do teu louvor. Senhor, por isso que é uma estratégia. Tem um hino até que diz assim, né, de Ariane, que é deserto. Te adorar, eu que sustenta-me de pé. Aí depois ela diz, é mais que estratégia. É mais que estratégia. Adorar a Deus, louvar, é mais que estratégia. No momento que está o bam, 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 bota um louvor, muda, porque é aquele livro também de Joyce, esqueci o nome do título agora, só porque eu estou lendo. Aquele da Batalhas da Mente. Que o diabo, hoje, gente, ele tem a maior paciência para deixar você, destruir você, olha, ele é paciente. Mas tudo começa na nossa mente, que desce pro coração e sai pela boca. Eita, vem pela mente, desce pro coração e sai pela boca. Gente, você quando tira da sua mente, muda o pensamento, muda o foco, se afasta, vai para aquele outro lugar, se acalma, bota um louvor e começa a cantar e orar, Senhor, eu apresento isso a Ti, me perdoa, tira isso de mim. Porque a gente vai sentir raiva, a gente vai sentir as emoções turbilhadas aqui dentro. Confessa, vai confessando, vai louvando. Aí Deus vai transformando o nosso temperamento, vai transformando a nossa boca, vai transformando a nossa língua, vai transformando o nosso humor. Porque é difícil, nada depende. Mas Jesus transforma. O humor é transformado por Jesus. Quando a gente medita na palavra, tá difícil de ler a palavra, eu sempre tenho essa estratégia também. Você tá difícil, não tem aqueles períodos da nossa vida que a gente não tá com vontade de ler. Não tem? Pelo menos comigo eu tenho. Não sei se você não tem. Mas eu não tô afim. Eu não tô afim de ler de novo. Eu digo, Jesus, me perdoe, mas eu não tô nem afim. Bota para ouvir, ó. Para ouvir. Bota assim para ouvir. Olha, é bom quando tu bota aleatório, porque Jesus pega mesmo naquilo que você está precisando. Bota para ouvir, que essa mensagem do Luciano Subirá. Pecados da língua, mas Jesus me pegou quando eu estava difamando uma pessoa. Faz anos isso. Dos meus cabelos, que cortou meus cabelos. E eu já até comentei aqui com vocês. Foi? Falou. Então, Jesus me pegou naquela ministração. E eu não botei para escutar. Mas fui botando para a administração rolando assim. De repente entrou essa. Eita, mas eu chorei. Chorei, era cada vasilha lavando, tirando as gorduras das vasilhas, dos pratos. Parece que estava tirando as gorduras de mim, do meu coração. Jesus espremendo com detergente para limpar. O detergente era o Espírito Santo e o sangue de Jesus na minha vida. E Jesus foi trabalhando, gente. Então, que a gente possa, eu falei tanto já que eu nem sei onde é que eu estou, mas que a gente possa realmente temer ao Senhor. A nossa boca saia do patamar. Se a gente pecou, se por esses dias, ou se vai pecar ainda, porque pode acontecer, mas que você se apegue a essa palavra e diga, Senhor, eu quero que a minha boca seja uma boca que seja fonte e árvore de vida. Que a minha boca seja uma boca que exorta, que não difama. Que a minha boca seja não aquela que abate o espírito, que deixa as pessoas mais rasas do que o chão, que deixa as pessoas mais... Que minha boca não seja tão crítica, Senhor. Que ela seja uma boca que confronte. É diferente. Confrontar o pecado é diferente de acusar. Confrontar é levar a pessoa a pensar no que as Sagradas Escrituras diz. E a palavra vai confrontar a pessoa.